Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os nossos pés. Neste primeiro domingo em que nós celebramos em nossa arquidiocese com o novo pastor, Dom João Justino, nosso arcebispo, a alegria e o zelo maior ainda na escuta da palavra, para que o Senhor nos aponte que rumo o pastor da nossa vida, Jesus, deseja que sejamos conduzidos. Vamos ao texto de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 a 38. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amém. Que palavra tão intensa, não é? Caminhamos assim, conduzidos por Jesus pelo Evangelho de Lucas, e o Senhor vai nos apresentando cada vez mais as exigências para o seguimento. Continuamos a conversa de Jesus na planície, depois de descer a montanha. Passou a noite em oração, em vigília, na intimidade com o Pai. Lá na montanha, antes de descer, dentre os discípulos escolheu 12 que os constituiu apóstolos enviados, desceu da montanha. Uma multidão gigantesca ao pé da montanha, na planície, aguarda Jesus. E antes de Jesus dirigir-se à multidão ou às multidões, ele se volta aos discípulos com essa série de ensinos, que em Mateus a gente chama de Sermão da Montanha, em Lucas, o Sermão da Planície. As exigências, com verbos que põem a gente, sugere a nós todos, ações concretas diante de realidades tão difíceis. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam. Se alguém te der uma bofetada, rezai por aqueles que vos caluniam.
Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. E assim, o texto repete 3, 4 vezes a centralidade desta nova força motriz que move o homem e a mulher de Deus. Aqui mexe com todas as lógicas e raciocínios até então organizado e sistematizado na forma de interpretar a fé por parte dos judeus, do povo da Bíblia. Ao longo da história de Israel, muitas formas e compreensões foram se estabelecendo, o dente por dente, olho por olho, contusão por contusão, ferida por ferida. Agora, Jesus pede uma desproporção entre a minha e a sua reação diante da ofensa, diante do maltrato, diante de comportamentos que nos causam sofrimentos. O que era permitido antigamente era a ofensa era grande, a reação era muito maior que a ofensa. Depois evoluiu, a ofensa é grande, a reação pode ser só proporcional à ofensa. Eu brigo com você, furo o seu olho, você briga comigo e fura o meu olho. Só a proporção. Agora, de novo, vem a desproporção entre o erro, a punição, o castigo merecido e a ação do ofendido, do machucado, do ferido pelo mal do outro. É disso que o Evangelho fala. Jesus repete o texto como um canto, como um hino, em que estrofe por estrofe repete a mesma ideia poética do amar, do fazer o bem, do bendizer, do rezar, oferecer. Ele vai aprofundando até chegar ao ponto em que entra no campo dos nossos desejos. Se vós desejais, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Nós, há pouco tempo, o Santo Padre, o Papa Francisco, disse que nós precisaríamos aprender a cultivar desejos profundos, que desejo é algo que a gente aprende a cultivar, a gente aprende a alimentar e nutrir, é como planta que a gente cultiva dentro da gente, como também a gente pode deixar os desejos maus, cultivados e instalados, tornarem árvores frondosas e sufocar e engolir a gente. Esse exercício de amar, de fazer o bem, emprestar, perdoar, sem esperar nada em troca. Esse é o centro do recado de Jesus. Se amais somente, se fazeis o bem somente, se emprestais somente, que recompensa tereis? Se fazeis isso somente pensando no retorno, a lei do retorno, que a gente escuta tanto, você está passando por isso por causa da lei do retorno, tudo tem um retorno. Jesus está dizendo que nós precisamos ser desproporcionais à lei do retorno. Veio o mal, move aqui dentro do universo, do campo dos nossos desejos, cultivados na fé e nutridos pelos sacramentos e pela palavra, vem uma força que é desproporcional à ofensa que eu recebi. Jesus diz: amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Aqui na paróquia, durante muitos anos, mais de 30 anos, teve uma catequista, que hoje já está idosa, mas uma grande mulher, Maria Helena Café, professora de filosofia de uma multidão de seminaristas, hoje padres, espalhados pelo Brasil. Ela dizia que, para nós, no seminário, nas aulas de filosofia, que aqui está a origem da perversidade do cristão. Quando ele se torna cristão
e faz as coisas de cristão esperando alguma coisa em troca. Tirou a gratuidade, cessou a identidade do cristão. Tirou a doação generosa e gratuita de nossa vida cotidiana, no doar, no amar, no rezar, no fazer o bem, no emprestar, no dar, cancelou a identidade cristã. E olha só, se fazeis o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca, então vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Olha só, minha gente, o mesmo que o batismo opera, fazer as coisas sem esperar nada em troca, tem eficácia sacramental, tem eficácia batismal. Porque é próprio do homem e da mulher que nasceu nas águas do batismo ser homem e mulher da gratuidade. O homem e a mulher que foram batizados foram qualificados e capacitados para a gratuidade. Amar inimigo, fazer o bem para quem odeia, bendizer a quem me amaldiçoa, rezar por quem me calunia, oferecer a outra face para quem me deu um tapa, uma bofetada na outra face. Gratuidade, desarmamento interno é próprio de quem passou pelas águas do batismo. Sereis filhos do Altíssimo. E a gente diz, se não for batizado não é filho de Deus. Jesus diz, tem que ser batizado e tem que viver a gratuidade, porque a gratuidade que acompanha e move o cristão todo dia é que dá-lhe todos os dias a identidade renovada, a identidade de filha, filho do Altíssimo. E aí, o ápice dessa gratuidade é contemplar o Pai, olhar para o Divino Pai Eterno, mergulhar no mistério do amor dele, aprofundar nesse amor, nadar, soltar o corpo, flutuar nesse oceano de gratuidade, de bênção, de vida, mergulhar nessa misericórdia e assim sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Portanto, a medida da minha ação e da sua não é mais o que o outro faz. O que decide a minha ação e a sua é tudo quanto o Pai Eterno fez por mim e por você em Jesus e faz por mim e por você no Espírito Santo todo dia e toda hora. Jesus é por excelência a medida da misericórdia do Pai. É Ele, é Jesus. E o Espírito Santo, os braços com os quais a misericórdia do Pai, do Divino Pai Eterno nos abraça. Sem esse abraço, fica difícil entender o que é amar, fazer o bem, bendizer, rezar, oferecer a outra face ao inimigo, a quem te odeia, te amaldiçoa, te calunia. É a cruz por excelência, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Todas as vezes que alguém me ofende e te ofende, você se recorda da cruz e diz, eu fui medido com a medida da cruz. Eu vou te medir, eu vou medir quem me odeia, quem é meu inimigo, quem me amaldiçoa, quem me calunia, quem me dá bofetada, eu vou medir do mesmo modo com que eu fui medido com a medida da misericórdia do Pai, de Jesus, do Espírito Santo. Que domingo, que semana! Esta medida de Deus possa mover-nos, conduzir-nos às águas mais profundas da missão, dos grandes desafios da igreja nesses tempos. E rezemos para que esta medida seja cada dia mais experimentada por nós e oferecida por nós ao mundo. Bom domingo, boa semana para você.